Oi gente, tudo bem? Que bom ter você aqui para mais esse devocional. Hoje nós vamos estar meditando em Gálatas 4, dos versículos 4 ao 7, que diz assim: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês que clama, Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que palavra linda, né, gente? Se a gente parar para meditar nessa palavra, quantas pessoas, talvez até você mesmo que esteja me escutando, teve problema com seus pais de alguma forma aqui na Terra? Todos nós somos humanos. Isso não quer dizer que os seus pais terrenos não foram colocados por Deus na sua vida, né? Tudo na nossa vida tem um propósito, como eu falei nos vídeos anteriores. E Deus tem um propósito para qual a família que Ele te colocou. Por mais que você passe por situações difíceis ou teve algum tipo de trauma na sua infância, adolescência, tudo tem um motivo. Nós passamos por situações difíceis, nós passaremos por situações difíceis, mas Deus, em todo o tempo, Ele coloca pra gente que a gente se aproxime dEle, que a gente o conheça de forma mais íntima como Pai. Não simplesmente aquele Deus que está lá em cima no céu, sabe? Mas aquele Deus, aquele Pai, Paizinho, Papai, que é o significado da palavra Abba, Papai, Papaizinho. E Deus gosta de ser chamado assim, de forma íntima. E para isso você precisa conhecê-lo a cada dia, que é o motivo principal de eu ter criado esse canal, para a gente cada vez mais buscar essa intimidade com Deus, buscar realmente conhecê-lo quem Ele é de forma mais íntima como nosso papai. E presta sua atenção nesse versículo, quando ele diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E esse Espírito, ele clama por Abba, Pai, ele clama por Deus, ele anseia por Deus. Quando Jesus foi aos céus, somente depois de quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para fazer morada em mim e em você. E é esse Espírito que ele enviou, que é o Espírito de Jesus, nos conduz a essa intimidade, nos conduz a essa proximidade. Não tem como sem ele. Ele é o nosso ajudador. Se você vê no versículo 7, olha o que ele diz: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Talvez você não saiba, mas todas as pessoas que estão na Terra, não quer dizer que todas são filhos de Deus. Todas as pessoas um dia foram criaturas de Deus, elas foram criadas por Deus. E somente após conhecer a Jesus Cristo, caminhar com Ele, é que se tornaram filhos de Deus, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a viver nessa fé em Cristo. E o que ele quer dizer aqui com escravidão? Né? Antes estávamos na escravidão, né? Na escravidão do pecado. E estar debaixo do pecado, debaixo da lei, é o mesmo que estar debaixo de condenação, né? De tudo que nos aprisionava e nos fazia pensar: não, eu não vou conseguir, isso é difícil demais para mim, eu não vou ir para o céu, sabe? Eu não vou conseguir ser santo. Isso tudo é estar debaixo da lei. Porque a partir do momento em que a gente conhece a Jesus e passa a viver com Ele, para Ele, Ele passa a nos mostrar que nada é por nós, nada é por nossa força. Tudo é por Ele e para Ele.
E é Ele, é o Espírito dele em nós que vai nos conduzir em todas as coisas. Por nós mesmos, realmente a gente não tem forças, mas nele nós podemos todas as coisas. E então, com relação ao o que eu meditei hoje, que eu queria que vocês também ficassem meditando durante o restante do dia. Não importa o que o seu pai ou sua mãe tenha feito, lhe abandonado, lhe rejeitado. Deus é o seu pai. E assim como você possa ter tido traumas na sua vida, seu pai também teve os traumas dele. E assim todas as gerações. Então nós só seremos libertos e curados de tudo isso se nós entendermos que o nosso Pai é Deus. E Ele nos colocou no mundo, nessa família, nessa situação, por um propósito. E que nós vamos passar por isso e cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida, independente do que vivenciamos. E Ele vai curando nossas feridas e vai nos mostrando que Ele é o Pai, que vai estar ali em toda situação para mim e para você. E eu quero hoje que você fique meditando nesse versículo, Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, que clama Abba, Pai. Ainda que seu pai terreno não esteja presente, Deus jamais o abandonará. Mas você precisa buscá-lo. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, não deixe de conferir as playlists que eu deixo sempre aqui nas descrições para vocês, para levar mais a fundo em intimidade com Deus. Eu vou estar deixando a playlist Intimidade com Deus e a playlist sobre tudo sobre o Espírito Santo. Eu tenho certeza que se você for colocando em prática e vivendo cada coisa que a gente vai vendo aqui, você vai ter esse encontro mais íntimo com o Pai. Vai enxergá-lo como seu Pai. Não saia sem deixar sua curtida, para que o canal seja alcançado a mais pessoas. E deixe um comentário para mim. Quem é Deus para você? Ele tem sido realmente o seu Pai? Você tem colocado Ele no lugar de Pai na sua vida? Eu quero saber. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.